Boa tarde a todas, queridas. Prazer estar aqui com vocês. Vocês podem ver já que o sanguíneo tende a ser exagerado, né? Muito demais, a gente vê pelo vídeo, mas muito mais ainda, né? Então, vamos começar com um defeito já, né, do sanguíneo exagerado. Os excessos. Né? Um sanguíneo não trabalhado, como nós estamos ouvindo, eu uso um termo não dominado pelo Espírito, é uma pessoa extremamente exagerada. Ainda quando a pastora Mariana me falou sobre estar aqui, falar sobre o sanguíneo, ele tem um ponto que também é um defeito, não trabalhado, que é falar muito de si próprio. Né? Ela é uma pessoa que fala muito dela. E ainda ela me falou, olha, pastor, eu quero que a senhora fale sobre a senhora. E eu disse, não, é mais fácil eu pregar, porque falar de mim já seria algo que eu tive que trabalhar muito, porque isso é do sanguíneo. Então, se você está aqui, e você é aquela pessoa que você quer dominar a conversa, que você quer falar, não, mas é que eu sou assim, você já está se identificando que você é uma sanguínea. E aí eu mandei uma mensagem para o bispo Fernando, disse, bispo, olha, e ele disse assim para mim, fale da senhora. Aí eu disse, nossa, Deus está confirmando mesmo, porque é para falar, e eu queria ir sempre para uma linha, não, como vou falar, claro, de Pedro, que Pedro é um sanguíneo raiz, né, mas também foi mudado, transformado. Então, você precisa saber, sou exagerada ainda? Sou uma pessoa volúvel, indisciplinada? O sanguíneo, ele tem muita indisciplina dentro dele, não é aquela síndrome, né, como a gente fala de Gabriela, sou assim, vou morrer assim. Não, eu ainda sou, eu ainda tenho muita indisciplina dentro de você, você tem que se ver. Porque um ponto importante da pregação, e que nós sempre pregamos, é a gente se enxergar. Depois que eu sei, não, eu sou sanguínea, não, eu sou colérica. A colérica mais transformada que eu conheço é a pastora Ariana, gente. Gente, você viu como ela fala? Eu ainda ia dar esse exemplo, mas vou dar. Gente, você escutando ela, você fala, não é colérica, gente. Meu Deus, é uma paz. Um dia eu mandei um áudio para ela, dizendo sobre um assunto, e aí ela me respondeu assim, pastora, pastora, seu filho, pastora, está tão bonito, seu filho é um doce. Eu falei, meu Deus, eu tinha certeza que ela era fleumática. Se eu ouve um áudio meu, eu mando assim para as pessoas, oi, querida, tudo bem? Espero que sim, em nome de Jesus. Eu já respondo para ela se ela está bem, porque não consigo esperar. E aí eu falei, meu Deus, Jesus Cristo é mudança de vida. E você ouviu como ela fala? Então, eu queria matar. Você fala, não, mas não matava nem barata, porque é uma pessoa transformada. E essa é a mágica do que nós estamos falando. É isso que o poder do Espírito faz na vida das pessoas. Transforma. Então, voltando para o sanguíneo. O sanguíneo, ele tem muito isso. Como eu disse, às vezes você está... Hoje, eu trabalho muito, mas até para falar, eu tenho uma tendência a falar muito mais rápido. Eu não tenho muita paciência de o quê? De ouvir um áudio. Eu gostaria que fizesse uma coisa, quem inventou o 2.0 no WhatsApp, ele devia sim, né? Porque eu não tenho paciência de ouvir um áudio no 1.0, só se for uma coisa muito séria, e aí eu volto e falo, não, tem que ouvir no 1.0. Caso contrário, 2.0, ou, se tiver uma opção, 3.0, se você souber, você fala para mim. Então, você já sabe, se você é uma pessoa que gosta de ouvir áudios assim, você fala, sou sanguínea. Então, os sanguíneos têm muitas coisas que, no decorrer da minha vida, e ainda trabalho, mas que eu trabalhei muito, demais ainda, a pastora Mariana dizendo que ela é sanguínea. Eu falo que não somos gêmeas idênticas, né? Porque tem pontos diferentes, cada uma tem as suas histórias. E o sanguíneo é muito assim, indisciplinado, como ainda a pastora dizendo que casada com um fleumático. Eu sou casada com um melancólico, então o melancólico ele tem uma certa organização que assim é de admirar, né? É organizado. A mesa do meu marido é uma mesa organizada e a minha mesa ainda ela está sempre mudando. Todo dia eu vou lá, não tenho que arrumar ela, mas ele tem isso, essa tendência da casa. Eu luto todos os dias para ser uma pessoa organizada, mas não é do quê? Da personalidade.
mas a cada dia mais eu estou sendo mudada e transformada. E, como eu disse, isso não pode ser nas nossas vidas algo assim, não, eu sou desse jeito. Não. Muitas coisas da minha vida, como o sanguíneo, ele tem um problema, vou colocar assim, né, um defeito, de ser uma pessoa descontrolada. E por muito tempo, desde muito nova, eu aprendi. Eu fui sendo dominada pelo Espírito Santo a ser o quê? Uma pessoa controlada. Igual a pastora disse, eu jogava. Não, por quê? Porque, como a pastora Ariana dizendo, dos pais, então isso já vem algo da minha casa, da minha família, que havia um descontrole muito grande, então eu cresci com isso. Não, eu não vou pegar isso. E isso é dito do sanguíneo, ele tem um descontrole. E nós temos que ser dominadas pelo Espírito Santo, falar, não, eu não vou fazer isso. E isso é um ponto muito importante da palavra, porque você tem que pegar os pontos, os defeitos, e olhar cada um. Eu fiz isso por muito tempo. Um estudo das personalidades eu recebi ele há muitos anos atrás, na própria igreja. No próprio ministério Mudança de Vida. E eu fui trabalhando, eu não serei volúvel, eu não serei desorganizada, eu não serei indisciplinada, eu não vou perder o controle. Para eu perder o controle, olha, é uma coisa que, mas é o quê? É típico do sanguíneo. A gente vê Pedro, você pode, e eu vou ler sobre ele, mas você vê Pedro de um extremo ao outro. Um cara que, em um determinado momento, de tanto que ele era uma pessoa descontrolada, ele cortou a orelha de um soldado. Então, você vê isso e você fala, nossa, às vezes eu tenho esses descontroles. Você tem que mudar isso. Porque isso, por muito tempo, foi, antes de ser trabalhada, um ponto. Porque eu vi dentro do meu lar, no lar dos meus pais, esse descontrole. Minha mãe era uma sanguínea raiz. Ela saía jogando tudo e eu olhava aquilo, às vezes muito sem entendimento, mas eu falava, não quero ser dessa forma. Mas a personalidade já queria o quê? Aflorar. E também que eu casei com um melancólico, e eles gostam de fazer um teatro, então às vezes eu deixava o teatro para ele em casa, né? Ele que gostava de jogar, aliança, a gente fala, ele jogava 10, 20, tudo, então deixava as coisas para ele jogar. Então, naquele momento, dentro do meu lar, da minha família, no meu casamento, alguém tinha que ser controlado, e essa pessoa era eu. Até hoje, por mais que ele seja melancólico, mas ele ainda, eu sou mais controlada que ele, muito mais, muito mais. Você vê, e não é típico, não é da natureza, o sanguíneo que ele tem essa tendência. E, para você ver como, eu sou casada com um melancólico, estou falando, não, controlada sou eu aqui. E cada uma de nós temos que entender isso, que nós devemos ser domadas pelo Espírito. E a pastora Mariana falou sobre o que representa, né, o sanguíneo, o elemento ar. E você vai se identificar rápido com isso. O ar, como ela mesma disse, ele está nesse ambiente, ele está aqui em todos os lugares. Você não pode ver o ar, mas se você encher os seus pulmões, você vai perceber que ele está aí, ele está nesse ambiente todo. Ainda como a gente falava ontem, eu fiz a pesquisa, né? Alguém sem água aguenta 7 dias, sem ar, 2 minutos. E há 3 anos atrás, mais ou menos, eu tive Covid e foi a experiência mais terrível de alguém. E eu fiquei sem ar, não conseguia respirar. Claro que tinha um pouco, mas eu falo que o Espírito Santo foi aquele que me deu ar. Mas a coisa mais terrível de alguém é ficar sem ar. E assim é o sanguíneo. O ambiente que tem um sanguíneo tem isso, tem ar, tem felicidade. O sanguíneo, vamos falar dos pontos positivos agora. O sanguíneo, ele é feliz. Eu posso dizer, muitas pessoas podem ser felizes, mas olha, eu vou te contar, eu sou uma pessoa feliz. E não é porque eu não tenho problemas, é porque eu sou feliz. É porque eu vejo que isso é muito da minha personalidade. Por muito tempo, eu acreditava, eu não queria ser sanguínea, eu acreditava que eu era melancólica, meu Deus, olha só. E às vezes você está aqui e você acha, não sei, eu acho que, depois que eu vi a pastora Ariana, acho que eu sou colérica. Depois que eu estou agora, não sei. E você precisa se descobrir. Porque ele é isso, é uma alegria, e é contagiante. O sanguíneo, ele é o quê? Ele contagia as pessoas que estão do lado dele. Por quê? Porque é como ar.
Em 2 minutos. Uma pessoa com treinamento fica 15 minutos. Essas pessoas que batem esses recordes. Mas uma pessoa comum como nós, 2 minutos. E ele é assim, ele entra, ele vai invadindo. Ele invade e ele muda o ambiente. E eu sei que aqui tem várias mulheres sanguíneas. Pessoas que estão aqui e precisam contagiar outras pessoas. Você precisa contagiar outras pessoas com a sua alegria. Porque o sanguíneo, ele tem muito isso. É uma alegria. Você olha para isso e diz, nossa, olha como essa pessoa é feliz. E hoje eu falo com toda a sinceridade do mundo, como eu sou feliz. Você tem problemas? Muitos. Mas eles não podem me afetar. Eles vão solucionar. O sanguíneo, pelo menos uma frase que eu sempre tenho, tudo vai ficar bem. Não tem problema. Às vezes está assim, caindo as coisas. Eu falo, não tem problema não, vai ficar tudo bem. Sempre vai ficar tudo bem, porque ele tem isso, ele é otimista. O melancólico, meu marido, eles têm uma dose de o quê? De pessimismo. Às vezes, não, isso não vai dar certo. Fala, vai dar certo sim, você não se preocupa, porque isso vai dar certo. É sempre uma tendência a ser pessimista, a ser teórico, melancólico, ele é muito teórico. Esses dias ainda, nós estávamos fazendo uma negociação lá de uma máquina para a igreja, né? E aí, chega essa máquina logo, eu quero que chegue, porque sanguíneo, um pouco impaciente. Chega a máquina, aí eu falei, você falou com a pessoa, Juliana? Eu estou conversando, um dia. Tá bom. Aí no outro dia. Faz 3 dias a negociação dessa máquina. Eu não aguentei mais. Peguei o celular, falei para o rapaz, eu estou indo na casa do senhor, por favor. Eu quero ver essa máquina, tá bom? Por favor, 5 minutos, eu fui na casa dele, vimos que a máquina tinha problema, acabou a negociação. Porque 3 dias. Então, sabe aquela coisa teórica? E às vezes, se você está aqui, e você já se identificou que é sanguínea, casado com um melancólico, casado com um fleumático, mas casada com um melancólico, então, teórico, pessimista, não vai dar certo. E às vezes, você se anula. Você está num ambiente e está todo mundo pesado, está todo mundo, isso não vai dar certo. Você é sanguínea, mudada, transformada, afocada, porque o sanguíneo tende a não ser focado, mas eu fui trabalhada, e olha, quando eu começo uma coisa a fazer, eu termino ela. Então, você fala, não, vai dar certo sim, porque às vezes as pessoas só precisam disso, vai dar certo. E aquilo vai entrando como ar, e vai tomando conta de tudo. Não vai dar certo, e não é assim, não é um otimismo, não. Você tem dentro de você aquilo, e você tem Deus, então vai dar certo. Isso vai acontecer, vai ficar tudo bem. Eu não posso ser volúvel nos sentimentos, porque o sanguíneo assim, a pastora falava sobre isso. Um dia, não, é como ar. Tem que tomar conta de tudo. Tem que contagiar. Repita comigo, contagiar. Contagiar. O sanguíneo vem para contagiar. Um ambiente, você sabe, uma festa sem sanguíneo não tem festa. Não, é uma festa assim, você fala, meu Deus, vamos embora aqui. 10 minutos a festa já está um tédio, assim. Por quê? Porque precisa de um sanguíneo. Ainda nós falamos que não tem a personalidade, claro, a certa, mas o mundo sem os sanguíneos seria muito chato. Sem dúvida, seria muito chato. E um ponto, né? Como eu disse ainda do melancólico, eu agradeço a Deus por ser casado com um melancólico. Porque você imagina uma pessoa que tudo vai dar certo. Você sabe que às vezes não dá, né? Você sabe disso. Mas eu acredito que sempre dá. Eu sempre acredito que vai dar um jeito. Não, nós vamos dar um jeito. Não, isso aconteceu, não. Aí, ser casado com um melancólico, ele vem te dar um equilíbrio. Ele vem e fala assim, Graziela, pensa, olha o que você está falando. Você fala, olha, então você tem que agradecer. Às vezes você é casado com um melancólico, com um fleumático. Você convive, você trabalha. A gente fala muito de casamento, mas quantas pessoas têm um patrão? Quantas pessoas lidam com funcionários? E cada um tem uma personalidade. Às vezes você olha para alguém e fala assim, agora, né, na igreja virou assim, algo assim, né? A gente está a ser fleumático, né? Você é sanguíneo, agora todo mundo. Então, você vai estar no seu trabalho, você fala assim, é fleumático. E às vezes você é um sanguíneo, você fala, não, eu vou contagiar ele. Eu vou contagiar com a minha força, eu vou contagiar com a minha alegria. Não só rir, mas a sua presença tem o poder de contagiar outras pessoas. O sanguíneo tem um ponto muito importante, ele é crédulo, ele acredita. Então, eu acredito, eu simplesmente acredito. Quando eu ouço algo, e um ponto negativo dele, que ele parece às vezes infantil.
Isso está até no nosso estudo. Então, eu vou dizer, vou contar um segredo para vocês. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. Isso é em primeira mão. Por muito tempo, lá no começo, quando eu comecei na igreja, eu tinha 12 anos. Eu acreditei, para você ver como o sanguíneo é. Ele acredita. Às vezes eu acredito nas coisas, muitas coisas ainda. Que a Bíblia, ela tinha sido escrita pelo próprio Deus. Deus tinha escrito com a própria mão dele e jogado na terra. Eu acreditei. E eu não acho vergonhoso falar isso, porque eu acreditei. Eu não sabia que a Bíblia tinha sido escrita por homens inspirados. Eu acreditei, até que um dia, alguém pregando falou isso. Então, a Bíblia, inspirados, cada um escreveu. Eu falei, meu Deus. E continuei acreditando ainda mais. Mas eu acreditava, porque ele tem esse ponto. Às vezes, ele é meio infantil no que acredita. Mas você tem que pegar o quê? O ponto. Não, eu vou acreditar. Está saindo uma palavra do altar. Deus está falando isso comigo, acredita. Pega para você, pega para a tua casa, pega para a tua família. Porque o sanguíneo tem isso, de reter aquilo e fazer. Não é, eu quero que você entenda, não é que o sanguíneo, claro, né, que ele tem, eu, por exemplo, não gosto de piada, não gosto de contar, mas muitos sanguíneos têm até essa tendência de contar, mas eu não quero que você pegue a risada como algo, palhaçada, não. Eu peguei esse vídeo, por quê? Porque o sanguíneo, ele é o quê? Ele é contagiante, é como o riso. Você vê que ele começou, tinha umas pessoas assim, as pessoas, sabe aquelas pessoas mesmo, né? Antissocial, aí ele começou, e aí vai indo, vai todo mundo daquele lugar como ar é invadido, todo mundo foi contagiado por aquele riso, e assim é um sanguíneo, é assim que você tem que ser dentro do seu lar. Não são todos os dias flores, mas é assim que você tem que ser. Não, eu vou contagiar todo esse espaço, eu vou contagiar o meu esposo, o meu trabalho, as pessoas que estão à minha volta. Porque viver triste, sendo negativo, não é a maneira que Deus quer que nós venhamos viver. Não é dessa forma. Eu atendi uma mulher na igreja e ela me disse assim, pastora, o meu marido, ele me chama de desgraça e de inferno. E eu posso dizer para você, com toda sinceridade, eu já fui chamado isso muitas vezes pelo meu próprio marido. Primeira coisa, e às vezes você está aqui e não transformado, tá, gente? Meu marido não transformado, porque ele é uma benção. Eu amo ele. Então, assim, não transformado. E ele já me chamou, primeira coisa você tem que saber que sabe. Você é? Você é uma goteira, como a pastora falou? Você é uma desgraça? Você é um inferno? Não, não sou. Se eu não sou, eu não vou me ofender. Aí você pode falar, mas isso é difícil. Você vai aceitar que alguém te achate? Você vai aceitar não contagiar as pessoas ou contagiar de uma forma negativa, ainda mais as sanguíneas, todas, mas ainda mais as sanguíneas? Eu sou isso. Não, eu não sou. Eu não sou. Eu sou a maior bênção da sua vida. Eu não sou. Pode falar quantas vezes quiser. Eu disse isso ainda à pastora Mariana. Eu achei que eu tinha um problema, mas hoje eu vi que é do sanguíneo. Se uma pessoa falar alguma coisa para mim que eu não gostar, eu não lembro daqui 5 minutos. Eu não sei o que ela me falou. Não sei. Se for uma coisa muito pesada, pode ser que eu fique 1 hora, depois, o quê? Eu não lembro mais. Eu achei que era uma amnésia, mas não. Tenta esmurrar o ar. Tenta dar murros no ar. Você não consegue ferir ele. Você não consegue, não tem como. Então, o elemento que, não são todos, tá? Mas o elemento ar é isso. Você não tem que reter. Se você colocar algo na terra, a água na terra, vai marcar. E o sanguíneo, ele tem isso, ele é o elemento ar. Então, às vezes, alguém fala alguma coisa para mim que eu não gostei. E eu não penso muito naquilo. E em 5 minutos, eu já não sei mais o que é. Às vezes, foi uma coisa pesada, porque nós ouvimos muitas coisas. E do próprio diabo também. Não, eu não sou isso. Então, você é? Não, não sou. O que as pessoas dizem que você é? Não, eu sou isso. Meu marido fala assim que eu sou uma negação, que eu sou desorganizada. Não, não sou. Eu estou sendo trabalhada todos os dias. E ela me disse assim, com muito pesar. E ela sabe o que ela disse para mim? Eu sei que eu sou. Eu disse a ela, você não é. Eu sei que eu sou isso. Não, você não é. Você é a maior bênção da vida dele. Mas você não está conseguindo contagiar essa casa. Você não está conseguindo dizer para ele, não, eu não sou. Muitas têm se anulado. Muitas, com todas as personalidades. Mas, como eu disse, é típico do sanguíneo contagiar como
a risada que nós acabamos de ver, o riso que nós acabamos de ver. Então, contagie. Vá em todos os espaços. Todo mundo sabe das igrejas que eu passei, da igreja que eu sou hoje, Araçatuba, estão lá me assistindo, ó, oi. Eu amo vocês, viu? E eu estou em todos os lugares. Não tem jeito. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou aqui. Então, é como ar. E eu tenho que contagiar. Eu tenho que contagiar, porque isso é natureza do sanguíneo. Então, não pare de contagiar, não pare de brilhar aonde você precisa brilhar e aonde você precisa brilhar. Aonde você precisa contagiar. E por que às vezes não está contagiando? Porque alguém disse que você é algo que você não é, ou se você é, mude. Como Pedro, um dia, aquele homem, um dia o Pedro morria por Jesus, outro dia ele estava fugindo, estava negando. O sanguíneo tem muito isso. Não transformado. E eu vou ler algumas referências mais sobre isso. Se você às vezes fala, pastor, meu marido fala que eu sou assim, assim, você pode mudar. Porque Pedro mudou. Pedro foi alguém totalmente volúvel. Mas quando você vê ele mudado, dominado, convertido, você vê que aquele homem ele era influente. Ele influenciava os outros discípulos. Quando Pedro voltou a pescar, todos os outros voltaram. Por quê? Porque ele era influente. E Jesus falou com ele muitas vezes. Por quê? Porque sabia que ele ia influenciar. Tem uma passagem que eu vou ler. Sabia que ele ia animar. Repita comigo, animar. Animar não é fazer piada. Animar não é só rir, não. Animar é falar palavras. É realmente contagiar aquele ambiente com exemplos. E como eu dei o exemplo da mulher, muitas vezes quem está tirando o seu brilho é os de dentro da sua casa. Porque você está aceitando aquilo. Você está aceitando aquelas palavras. No seu trabalho, às vezes as pessoas falam, nossa, o trabalho é tão pesado. Então, livre-se disso e vamos fazer o que você sabe fazer. Porque se você já tem essa natureza com Cristo ainda, você já tem essa personalidade com Cristo, não tem como. E às vezes a gente vê tantas pessoas que deveriam estar felizes. E elas estão assim, com esse olhar perdido, depressivas. Você vê, não é da natureza do sanguíneo ficar triste, mas eu desafio. Pessoas que estão com depressão são sanguíneas. Por quê? Porque tiraram o brilho delas. Elas deixaram ser achatadas. E nós não podemos. Não deixa, como esse vídeo, ou como o exemplo que eu dei, o meu próprio exemplo, alguém dizer, não, você não pode ser assim. Não. E aí você vai tomando conta, e você vai realmente indo. Você viu que o brilho dele foi o quê? Foi apagando. E nós não podemos deixar isso. Olha só o que diz o versículo que eu quero encerrar, que diz assim, Mateus 16, 13, diz assim. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, ao Pedro, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um profeta. E vocês? Perguntou a ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, sanguíneo, primeiro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Olha, o tempo, é curto para que a gente venha falar tudo, mas o Pedro, em todas as oportunidades da Bíblia, você vê sendo um homem instável, volúvel. Ele é sempre, porque o sanguíneo é assim, ele sempre é o primeiro a responder, não, deixa que eu respondo, não, deixa que eu faço. Você viu que na passagem aonde Jesus está sobre as águas, o Pedro fala, não, se é mesmo o Senhor, então fala para eu ir andar sobre as águas. E Jesus disse, pode vir. E ele começa a andar, mas o que logo depois acontece? Ele começa a afundar. Então, é o primeiro a falar, mas também é o primeiro que fala, não, eu morro com o Senhor, morro pelo Senhor. E aí está fugindo. Então,
ele era muito volúvel. E você vê aqui nessa passagem, Jesus dizendo a ele, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como um homem tão volúvel se transforma em algo tão estável? Uma pedra é o quê? É algo estável, é um rochedo. Então, às vezes você está aqui, tem essa instabilidade, é volúvel. É como Pedro transformado. Como eu disse, muitas vezes, dentro de mim, havia um descontrole. Mas o que? Não, eu não serei essa pessoa. Eu não serei a parte do sanguíneo descontrolada. Não, ninguém vai fazer eu perder a minha paz. Eu não vou sair do meu controle porque alguém quer que eu saia. E você vê que o Pedro, ele se tornou o quê? Uma rocha. Depois que ele se converteu, que ainda que ele só respondeu e ainda era um homem não transformado. Mas Jesus está falando do futuro, ó. Pedro, ó, eu lhes digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Estou dizendo, você vai se tornar um cara estável. Olha Lucas 22, 32. Lucas 22, 32. Em outra passagem. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Repita comigo. E quando você se converter. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele precisava ser convertido para realmente influenciar os outros discípulos. Coloca outra tradução para mim, que eu não tenho aqui, mas eu tenho aí, ó. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Repita comigo. E quando você voltar para mim, o que está escrito? Anime. Anime os seus irmãos, anime o seu esposo, anime os seus filhos. E não é fazer piada, é animar na fé, é falar do que você tem certeza, vai ficar tudo bem, isso vai ser mudado, você vai mudar. Anime, então por quê? Porque ele era influente. Quando você se converter, Pedro, você vai animar. Ninguém vai poder tirar isso de dentro de você. E ninguém tira de dentro de um sanguíneo mudado, dominado pelo Espírito, aquilo que Deus colocou. Não tira. Não venha tirar, não tira. Se eu acredito em algo, eu acredito. Eu vou dar conta, eu vou fazer. Porque eu acredito. Quando a gente acredita em algo, você sabe disso. Quando você acredita em algo, é como uma criança. Se ela acreditar em algo, então eu acredito. Então, é para animar, é tomar conta dos espaços. Aonde tiver um espaço, toma conta. Deixa o Espírito Santo tomar conta de tudo aquilo. E você vai ver a sua casa, o setor que você trabalha, a igreja, sendo contagiada com o Espírito Santo de Deus e com a personalidade do sanguíneo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.